Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego Perli novamente aqui para trazer uma videoaula hoje sobre Photoshop, onde a gente nem vai precisar abrir um documento. Eu quero mostrar para vocês, às vezes algumas pessoas não sabem, né? Eu sei que muita gente sabe, né? Que é um conhecimento básico, mas às vezes uma pessoa ou outra não sabe e vai ser um conhecimento bem útil para ela, né? Isso que eu vou mostrar hoje que é como configurar o teu Photoshop, como deixar ele do seu jeito, configurar as réguas, linhas guias, quanto de memória, RAM, você vai liberar para o teu computador, porque a gente sabe que o Photoshop ele é muito pesado, né? Então às vezes ele demora muito para fazer o efeito acontecer, né? Então a gente vai ver como ajustar isso aí. É muito simples, gente. Abrir o Photoshop, estou aqui, eu vou dar um Ctrl K. Ctrl K, ele vai abrir a tela de edição. Opa, não estava nele, por isso, agora sim. Ele vai abrir aqui a tela de edição no Photoshop. E eu tenho aqui várias configurações interessantes. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, emitir um bip ao terminar, que vem desmarcado. Às vezes, principalmente quando o computador é lento, ele demora muito tempo para processar um efeito, né? Então, para você não ter que ficar olhando para o Photoshop esperando ele terminar, você pode pedir para sempre que ele terminar um efeito, ele dá um bipzinho para você, né? Só que se o seu computador for uma boa máquina, então vai ser uma coisa chata, porque toda hora ele vai ficar dando um bipzinho ali, né? Porque ele vai estar sempre terminando de fazer o efeito, né? Para você. Então, daí não é interessante. Por isso que o padrão é desmarcado, mas se você quiser, você pode marcar. Você também pode pedir para aplicar o zoom com o botão de rolagem do mouse, fica tipo Corel Draw daí, né? Quando você gira o scroll do mouse, você aproxima ou afasta. Então eu tenho aqui, ó, várias coisas interessantes, né? Utilizar a tecla Shift para alternar essas ferramentas, controles de cor, vamos ver o que mais aqui, ó. Em interface, né? As cores da interface do Photoshop, que está todo cinza aqui, o CS5, né? Mas eu posso alterar esses padrões aqui, né? De tela cheia, cores dos menus, tá vendo? Ó, são várias e várias padrões que dá para mexer aqui dentro, né? É, como salvar, né, visualização de imagem, aqui ó, o desempenho, é isso que eu estava falando para vocês no início da aula, ó. O meu está configurado, o meu computador tem 2 GB de memória RAM, né, mas disponível aqui só 1.6, né, devido aos programas aí que ele tem, e eu posso escolher aqui quanto de memória, às vezes para não pesar tanto assim o meu computador, eu posso pedir que, né, mas às vezes o meu trabalho eu não quero ter que ficar aguentando, esperando um tempão, então eu peço mais memória, né, pro Photoshop, né? Então fica a seu critério aí, né? Quanto de memória você quer liberar para o Photoshop usar. Se você faz muita coisa ao mesmo tempo, coloque menos, né, para não te atrapalhar os seus outros trabalhos. Se você faz pouca coisa, é mais com o Photoshop mesmo, então coloque tudo, né, para daí você ter todos os seus efeitos de forma mais rápida. Os formatos dos cursores, né, o formato que é aqui o seu conta-gotas, ou o formato que é aqui o seu pincel, né, então você pode mudar tudo isso, né, a cor da visualização do pincel, configuração de transparência, aviso de gamute, que é quando uma cor está fora, né? Uma cor RGB, por exemplo, não existe, uma cor semi que não existe no RGB, então saiu do gamute da cor e ele vai dar um avisozinho, né? Você pode pedir como que avisa isso. Unidades da régua, é aqui que muda então, para pixels, por exemplo, né? Se você quer trabalhar com pixels, milímetros, né, o formato, tamanho das colunas da régua. Então eu tenho várias coisas aqui, ó, as cores das linhas guias, da grade, das fatias que você trabalha, adicionar plugins para o teu Photoshop. Então essa é a dica que eu queria dar para vocês hoje, tá? Abre o Photoshop, dá um Ctrl K e personaliza. Depois dá um OK e você vai deixar ele do jeito que você gosta, do jeito que você acha mais interessante. Ok, gente? É só isso hoje mesmo, né? Mais tarde a gente trabalha mais com algumas ferramentas aí, alguns efeitos de Photoshop, né? Mas hoje eu só queria mostrar para vocês, algumas pessoas podem não saber como configurá-lo. Ctrl K, né? E as opções ali na tela, ok? Um abraço para vocês e até a próxima!